Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo no cidade. Vigia e olha, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais, de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, bem pondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém. Graça e paz, irmãs, irmãos, como diz o hino, oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nesta noite passamos, ó Deus, durante todas as horas desse dia, em tantas atividades e ouvindo notícias, ó Deus, de queimadas em várias localidades aqui no Brasil e fora do Brasil, e nós nos lembramos que Tu és aquele que restaura a natureza. Nós ouvimos notícias, ó Deus, de, infelizmente, mais corrupção, mais iniquidade na política e na economia do nosso país. Mas nós nos achegamos à Tua presença nesta noite, porque Tu és a fonte de toda a verdade, de toda a justiça. Em mais este dia, nós tivemos informações de enfermidades, pessoas enfrentando lutas, problemas, mas nós recorremos a Ti nesta hora de oração, porque sabemos que Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que pode realizar aquilo que é impossível para a medicina e para a ciência. Pai amado, são tantos os problemas, as notícias ruins, as dificuldades, as lutas que nós encontramos no nosso dia a dia, mas Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus em quem nós podemos confiar, porque o Teu braço forte luta a nosso favor. O Teu braço forte vai à frente, abrindo para nós os caminhos, e é por isso que em quem mais esta noite nós temos prazer, alegria de nos entrar em comunhão contigo e na comunhão também com irmãos e irmãs, porque reconhecemos que Tu és um Deus todo-poderoso, que governa, ó Deus, o nosso mundo, que governa o nosso coração, e assim Tu desejas fazê-lo. E assim, nesta hora de oração, mais uma vez, abrimos a nossa mente e o nosso coração e dizemos: sim, ó Pai, continua a governar a nossa vida, porque nós Te amamos, dependemos de Ti e reconhecemos que, ó Deus, em meio a tantas desgraças que vemos e ouvimos, Tu és a fonte de toda graça, de todo amor para o nosso viver.
Acolha-nos assim em tua presença, ó Deus, humildemente nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o salmista, lá nos Salmos 42 e 43, ele faz uma pergunta a si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós passamos por circunstâncias as mais diversas e, por vezes, o nosso coração se abate. Nós ficamos entristecidos e até pode haver circunstâncias que tirem de nós a esperança. Mas quando nós caminhamos com o nosso Deus, quando nós temos comunhão com o nosso Deus, nós podemos esperar. E é um esperar de confiança enquanto nós aguardamos a resposta, porque de Deus vem o nosso auxílio, de Deus vem a resposta, de Deus vem a bênção e vem aquilo que nós não podemos realizar, só o poder de Deus pode. E ele diz, Salmo 42, eu li os versos 5, o 8 e o 11. No 8 ele diz que durante o dia o Senhor concede a sua misericórdia e à noite ele tem então um cântico em seus lábios. Por mais difícil que possa ser os nossos dias, ao final do dia nós podemos ter um cântico em nossos lábios, porque o Senhor está presente conosco, nos sustentando em meio às nossas lutas. Nós faremos aqui a leitura dos pedidos que chegaram até este momento a nós e depois nós seremos inspirados por mais um hino, é o hino 81. Se você quiser abrir o seu inário para depois cantar conosco, é o hino 81. Ouçamos os pedidos. Saúde, pessoas contaminadas com a Covid-19. A nossa irmã Luzanir, a Tati, que é prima da Angélica, então a Tati e suas filhas. Outras enfermidades, continuamos a pedir pela vida do nosso irmão Gerson, que neste mês tem realizado vários exames e várias consultas. A Olga, amiga da Valdeci, que passou ontem por cirurgia. Rogamos o consolo de Deus pela família do Júlio César. Eles são amigos da Joana e o Júlio César faleceu a semana passada. Então que o consolo de Deus esteja sobre esta família e também a família do Sr. Robson, que é uma família amiga da Eliena. O seu Robson também faleceu e que a graça do Senhor esteja consolando sua família. O Nenê e a Salete estão aí se organizando para a viagem a Rondônia e rogam a proteção de Deus durante todo o período aí da viagem. E pedidos assim gerais, né, generalizados, pelas demais pessoas enfermas, demais pessoas desempregadas, demais pessoas enlutadas, moradores de rua, pelas famílias da nossa igreja. Rogamos a Deus sabedoria, discernimento e fortalecimento na fé. Rogamos a Deus a bênção e a direção dele para o nosso país, especialmente no contexto da sua política e economia, e pelas populações que têm enfrentado aí as queimadas que têm assolado tanto aqui no Brasil, né, no centro-oeste brasileiro, como também nos Estados Unidos e alguns outros locais. O fogo
nesse tempo, com um tempo seco, tem aí assolado algumas populações. Vamos ser inspirados durante este louvor Amparo Divino, hino 81, e durante este hino, que este hino já seja também a nossa oração ao Senhor. Com tua mão, ó Deus, segura bem firme e bem forte a nossa mão, Pai. Nesta noite, mais uma vez, clamamos a tua misericórdia sobre nós, população brasileira, diante, ó Deus, das circunstâncias com relação a esta pandemia que tem alcançado a todas as nações espalhadas na face da terra, e juntamente conosco pedimos a tua misericórdia e a tua graça sobre as demais nações, para que as ações da área da saúde, da área política, da área sanitária, da pesquisa, da educação, possam ser efetivas no combate à pandemia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que as pesquisas em torno de vacinas, medicações, terapias, equipamentos, continuem, Senhor, a dar bons resultados, auxiliando-nos como populações, como humanidade, a podermos ir avançando, Senhor, no controle desta doença, Senhor. Deus amado, nós clamamos pela tua misericórdia, consolando e confortando, Senhor, as famílias enlutadas por conta, ó Deus, da Covid-19. Que a tua graça, a tua misericórdia continue, Senhor, a dar aí o consolo aos corações. Que a tua graça, a tua misericórdia continue também, Senhor, a sustentar os lares. Amém. Que enfrentam grave crise financeira por conta, Senhor, da ausência do trabalho, que esta pandemia tem causado grande desemprego em todo o mundo, Senhor. Pai amado, clamando por todas essas circunstâncias, nós mais uma vez clamamos pela nossa irmã Luzanir. Amém. Que o teu Santo Espírito a visite lá onde ela está, no seu leito nesta hora, Senhor, confirmando no seu coração o teu amor, a tua salvação, o teu perdão, o teu grande poder,
de restabelecer a saúde da nossa irmã. Por mais crítico que seja o seu quadro, tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. E nós continuamos a confiar no teu poder e no teu amor para com a vida dela, Pai. E assim, mais uma vez, entregamos a vida da Luzani em tuas mãos, confiando na tua bondade e na tua fidelidade, ó Deus. Pai amado, sê também com sua família, suas filhas, netos, seus pais, sustentando nesse momento, ó Deus, de angústia, de tristeza, de acompanhamento, mas que a tua poderosa mão, como diz o hino, continue a sustentar a vida da família Suzuki Diniz, para que possam, ó Deus, passar por essa experiência e serem mais que vencedores em nome de Cristo Jesus. Deus amado, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, estas populações que têm sido vítimas, ó Deus, destas queimadas que têm acontecido no nosso país e também em outras localidades. Algumas queimadas oriundas do próprio clima, outras que são criminosas. E nós clamamos, ó Deus, para que os teus servos e servas que estão nas instâncias de poder possam agir, ó Deus, favoravelmente diante daquilo que é criminoso, Senhor. Nós clamamos para que as ações políticas, estratégicas possam beneficiar as populações que estão sendo afetadas no seu trabalho, na sua moradia devido às queimadas. E até mesmo pelos animais, ó Deus, nós pedimos a tua misericórdia para que as ações de bombeiros, agentes florestais possam ser eficazes, para também preservar a vida, ó Deus, da nossa fauna. Pai amado, nós colocamos em tuas mãos as demais circunstâncias que foram citadas aqui, ó Deus, nos pedidos, mas também clamamos que tu possas ouvir os pedidos que os teus filhos e filhas, agora lá cada um na sua casa, não tiveram a oportunidade de enviar para nós, mas agora estão aí verbalizando ou mentalmente colocando diante de ti, que a tua bondosa mão, Senhor, possa acolher cada clamor, cada necessidade, cada sofrimento e depositar, ó Deus, no coração de cada um e cada uma a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. E assim como diz o salmista, nós confiamos, ó Deus, que tu estás cuidando das nossas lutas, por isso nós concluímos a nossa oração dizendo como salmista que esperamos em ti, confiantes de que ainda o louvaremos, porque tu és um Deus bondoso, fiel, misericordioso. E assim nós oramos, desde já, agradecidos e agradecidas, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Amém, Senhor. Amor
Graça e paz, irmãos e irmãs. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23. A palavra de Deus no Salmo 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Irmãos e irmãs, esse salmo apresenta duas imagens assim poéticas muito significativas para o povo do Oriente, principalmente nesse momento que o texto foi escrito. É a imagem do pastor que cuida das ovelhas e a imagem do anfitrião. Duas imagens que aparecem nesse texto. Esse é um dos salmos que é atribuído a Davi. E nós que conhecemos a história de Davi, nós que sabemos um pouco de como ele viveu, você está lembrado, por exemplo, que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o rei, o pai chamou os filhos, em determinado momento terminaram lá, os filhos estavam na casa, aí o Samuel diz assim, mas ó, Deus mostrou que é aqui, e não é nenhum desses. Aí eu pensei, o caçula da casa, que no caso era Davi, está lá cuidando das ovelhas. Aí o profeta disse, então chama ele, aí Davi vai ser ungido rei. Na experiência de Davi, como pastor, ele, enquanto estava lá cuidando das suas ovelhas, do rebanho, ele tinha a incumbência de dar o alimento para as ovelhas, achar o local para que elas pudessem se alimentar, achar o local para que elas pudessem tomar água, achar o local para que elas pudessem descansar. Era a tarefa do pastor, enquanto, se de repente ele estava lá e a noite chegava e não podia voltar para casa, encontrar um abrigo para que ele pudesse colocar as ovelhas também, para que elas não fossem atacadas pelos predadores. Então, nesse salmo, quando o autor aqui, no caso Davi, escreve o salmo, ele está falando também dessa experiência que ele teve. Assim como ele cuidava das ovelhas, assim como ele estava lá atento ao que estava acontecendo às ovelhas, ele diz assim, o Senhor é nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida de nós. A imagem do anfitrião que aparece aqui, a partir do verso 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É a imagem, irmãos e irmãs, que talvez, acredito, Davi tenha visto em sua casa, quando o pai dele recebia alguém. Porque nesse momento aqui, lá no Oriente, quando chegava um convidado, quando algum viajante se achegava, ou quando você recebia alguém na sua casa para dar um jantar, uma das primeiras coisas que se fazia era ir lá, lavar os pés daquela pessoa e ungir a cabeça dela com óleo perfumado. Era um sinal de amizade, um sinal de carinho, de reconhecimento da amizade. A gente sabe também que unção com óleo vai ser uma das representações, por exemplo, em relação à unção do rei, unção das autoridades. Então, quando o salmista aqui fala, unge minha cabeça com óleo, o Senhor está ungindo a cabeça com óleo, é nesse tom de cuidado, de amizade, de carinho, de proximidade. O Senhor é esse que me recebe, que trata, que cuida de mim. E quando nós olhamos para esse salmo, irmãos e irmãs, dentro dessas imagens que aparecem aqui, o texto diz logo no começo, né, que o Senhor é aquele que
cuida e providencia para nós o alimento, as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos estudiosos vão dizer que a tradução mais correta seria nada me tem faltado. Né? Aqui, quando a gente diz nada me faltará, fala do futuro. Mas no texto original está muito mais no sentido do presente. O Senhor é meu pastor e nada me tem faltado. O Senhor tem sido comigo. O Senhor tem caminhado ao meu lado. Me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para as águas de descanso. O Senhor é aquele que me dá o alimento. O Senhor é aquele que me dá alento em meio à caminhada. Procura um local para que eu possa descansar. Uma das coisas importantes nesse tempo que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento tão difícil para nós, é que a nossa cabeça muitas vezes fica o tempo todo pensando, seja nos nossos entes queridos, as pessoas que a gente ama e quer bem, que estão sofrendo pelo Covid e por outras doenças. Preocupados também com os nossos amigos e familiares que perderam o emprego. Pessoas que tiveram redução salarial. Muitas coisas estão na nossa mente. Como a pastora nos lembrou logo no começo, além das questões familiares, pessoais, ainda tem todas as questões políticas e econômicas que giram em torno do nosso país. Todos nós estamos vendo aí, né, a subida dos alimentos. Você comprava 5 quilos de arroz e pagava R$18. Teve um momento que você pagou a 15, agora você está pagando R$27, R$25. Óleo de cozinha, muito caro. Quer dizer, essas coisas todas, esse conjunto de fatores, fazem com que a nossa mente fique sempre atenta, sempre girando, e às vezes gerando em nós ansiedade, preocupação, nervosismo, estresse mental. E é nessas horas que a gente precisa olhar para esse salmo e entender que em meio a tudo isso o Senhor nos dá descanso. Em meio a tudo isso o Senhor olha para nós e diz assim, não, mas eu vou te dar um tempo para você poder descansar em mim. Crer no Senhor e caminhar com o Senhor é crer também que Ele providencia, que Ele realmente cuida de nós. Essa é a certeza que o salmista tinha. O Senhor é aquele que me leva para pastos verdejantes, me dá o alimento e me leva para as águas de descanso. O Senhor refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E eu gosto dessa expressão porque ele diz assim, refrigera a minha alma, porque às vezes, irmãos e irmãs, o nosso corpo pode estar refrigerado no sentido de que nós podemos estar num ambiente bom, num ambiente tranquilo, onde não existe um sol escaldante. Nós podemos estar num momento, numa zona de conforto. Mas o problema não é o nosso corpo físico. O problema é a nossa alma, é lá dentro. As nossas preocupações. Né? Nós podemos estar aqui até com frio, mas lá dentro está tudo quente. Lá dentro as preocupações estão nos dilacerando. E o salmista diz, o Senhor refrigera a minha alma. O Senhor acalma a minha alma. Como é bom saber, irmãos e irmãs, que o Senhor é esse que vem com alento sobre nós e dá descanso para nós. Saber que nós caminhamos com o Senhor e Ele está ao nosso lado é saber que em meio às preocupações e às dificuldades que enfrentamos, o Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor faz com que a gente possa acalmar o coração. Uma outra coisa, ele diz aqui que o Senhor o leva para, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, a questão da retidão, de viver uma vida reta, mas ainda, lá no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Quem escreve esse salmo, sendo Davi que o escreveu, é aquele moleque lá que a gente conheceu, que um dia, cuidando das ovelhas, matou o leão e o urso. E depois foi lá e matou o gigante Golias. Irmãos, você acha realmente que naquele momento que apareceu o leão e o urso, Davi não teve
medo, não teve temor nenhum? É claro que ele deve ter tido algum tipo de temor naquele momento. Você está lá cuidando das coisas, das suas ovelhas, de repente aparece um leão, de repente aparece um urso. De repente ele ficou ali, né? E agora como é que eu resolvo isso? Mas ele sabia e confiava que Deus estava com ele. E ele pôde enfrentar aquele momento. Quando o gigante Golias estava lá, e ele foi enfrentar o gigante, ele disse que é na força do seu Deus, amém. O gigante estava lá, era alto, forte, mas Davi foi na força do seu Deus. Andando pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte é entender que existem momentos difíceis, complicados, momentos de enfrentamento, momentos onde nós precisamos fortalecer no Senhor para poder vencer isso. E como eu sei e você sabe também, o vale da sombra da morte é algo inesperado. Muitas vezes a gente está lá tá de boa, como diz o pessoal aí, tranquilo, e de repente acontece alguma coisa que faz com que a gente fique desatinado, sem saber o que fazer. É nessas horas que a gente tem que entender que em meio a essa situação o Senhor caminha com a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as coisas não estejam boas, ainda que a situação esteja difícil, o Senhor está comigo, então eu não vou temer isso. Todos nós que estamos aí enfrentando esse tempo de pandemia e temos as notícias ruins em relação à pandemia, é importante lembrar que em meio a esse tempo o Senhor tem caminhado conosco. E Ele vai dizer aqui, né? Prepare uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi deve ter visto, como eu disse agora há pouco, que quando um visitante chegava na sua casa, quando seu pai recebia alguém, seu pai ia lá, ungia a cabeça daquela pessoa, cuidava dela. Como é bom saber, irmãos e irmãs, que em meio aos momentos que passamos, às dificuldades que enfrentamos, o Senhor nos unge a cabeça com óleo. Porque Ele é nosso amigo, porque Ele caminha conosco, porque Ele não nos desampara. Nessa noite em que nós estaremos aí agradecendo ao Senhor, que você nunca se esqueça que o seu Deus, que o meu Deus, que o Deus que nós servimos é um Deus que é pastor, Deus que cuida de nós, um Deus que nos recebe, um Deus que prepara a mesa para nós, um Deus que unge a nossa cabeça com óleo, porque o desejo dele é que nós sejamos próximos dele. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe nessa jornada. Amém? A pastora Cristiane vai ler para nós os agradecimentos, depois eu vou orar. Agradecemos a Deus porque tiveram alta hospitalar a Laís, a garota aí, né, uma menina ainda, e depois de dias de hospital por conta do Covid, já está em casa. O GG, que fez a cirurgia, colocando aí a prótese no joelho, agora precisa das nossas orações para o processo da recuperação, mas louvamos a Deus porque a cirurgia correu tudo bem. A dona Antônia, mãe da Silmara, também obteve a alta hospitalar, o cateterismo correu tudo bem, está em casa. E também o Márcio, irmão do Everton, também já passou a fase pior, né, da Covid e está em casa. Louvamos a Deus por outras circunstâncias, né? A recuperação minha na questão da cirurgia dentária foi muito bem, a recuperação, e louvamos a Deus por isso. O William, primo da Lloyd, também está bem. O Michel, esposo da Tati, por quem nos pedidos nós pedimos, né? O Michel era Covid e teve uma fase mais crítica e agora está bem. Agradecemos a Deus por orações que foram respondidas, pelos livramentos do Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus pelos trabalhos da nossa igreja, pelos nossos pastores, por nossa seminarista Nelisa,
E agradecemos a Deus pela vida de irmãos e irmãs. Nesta semana, né, são só irmãs que estão fazendo aniversário. Dia 13 foi o dia da pequena Sara. Ontem foi o dia da Heloísa Suzuki Diniz. Amanhã, dia 16, é o dia da Jo, esposa do Lau. E dia 19 é o dia da Marielle. Parabéns, receba aí o nosso abraço a cada uma das aniversariantes. Amém. Nós vamos orar pelos agradecimentos, já vamos receber a bênção e vamos finalizar escutando mais um louvor. Amém? Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos pela tua presença e teu cuidado sobre nós. Amém. Te agradecemos porque tu, Senhor, nos pastoreia, porque tu, Senhor, cuida de nós. Porque tu, Senhor, é aquele que prepara uma mesa para que nós possamos nos alimentar e cear contigo. Porque tu, Senhor, é aquele que nos dá reconhecimento, ungindo a nossa cabeça com óleo. Te agradecemos, porque em meio às lutas que temos, aos desertos que enfrentamos, aos vales da morte, Senhor, que muitas vezes se achegou a nós, tu é o nosso companheiro do caminho. Tu é aquele que não nos desampara. Tu é aquele que está conosco, Senhor, pelejando e fazendo com que a gente possa enfrentar as dificuldades. E por isso nós te agradecemos. Tu não nos desamparas, Senhor. Esse é o nosso agradecimento nesse momento. E também, Senhor, tu ouviste aqui os agradecimentos que foram feitos pelo teu povo. Agradecimentos em relação a curas, em relação às promessas que se cumpriram, em relação às situações às quais seus servos e servas não tinham resposta, e tu, Senhor, veio em seu socorro. Muito obrigada. E por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos enquanto igreja, Senhor, porque ao longo desse tempo de pandemia pudemos até aqui presenciar teu cuidado, a tua proteção, teu amor sobre nós. Sim, Deus. E nós, Senhor, nessa noite também, queremos pedir, Senhor, que tu continue a derramar a tua graça sobre nós. Amém. Para que ainda tenhamos mais e mais motivos para honrar e bendizer o teu nome. Que assim seja, Deus. Que a tua graça nos acompanhe. Que tu, Senhor, esteja gerando no coração dos teus servos e servas aqui cada vez mais gratidão por te servir. Amém. Fica conosco, Senhor, nessa jornada que se segue. Dá-nos uma noite tranquila de descanso para que ao longo dessa semana possamos ainda presenciar o teu amor e o teu cuidado nas nossas vidas. Amém. E na próxima reunião de oração ainda tenhamos mais motivos para te agradecer. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco. E conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Vamos ouvir um louvor, irmãos e irmãs. Nada vai me separar.
Amém, irmãos e irmãs. O amor de Deus não falha. Amém. O Senhor cuida de nós, está presente, está cuidando da nossa irmã Luzani nesse momento, cuidando de todos nós. Amém? Que Deus abençoe sua semana. Um abraço, um beijo. Até domingo, 19 horas.